começar por, muito rapidamente, e sem falar com o ritmo do Flávio, tentando conter-me, agradecer ao Suzano, meu aluno, a Jorge Braga de Macedo, o moderador deste grupo. Eu quis lhe chamar de paineleiros, mas de painelistas, talvez seja mais adequado. Peço desculpa. Ao senhor... É a chamada graça pesada. À Vinícius, ao excelentíssimo senhor Presidente da República de Cabo Verde, meu querido amigo Jorge Carlos Fonseca, aos convites e à anuência em cá meter, o que me espanta muito, devo dizer, ao professor Jorge Miranda, ao professor Eduardo Vera Cruz Pinto, pela clareza da enunciação, ao professor Jorge Braga de Macedo, para o meu pai. Disse, quanto à morte do meu pai, disse o Dr. Faria de Oliveira que Cabo Verde, e estou a citar, pode contar com o apoio da Caixa de Altos Depósitos para garantir o seu equilíbrio financeiro. O do arquipélago. Espero que a Caixa de Altos Depósitos disponha também em contribuir para o nosso equilíbrio financeiro cá em Portugal. Fica o recado, ele já cá não está. Portanto, não vejo outra solução. E queria dividir isto em duas partes. Uma primeira parte em que vou fazer uma espécie em guisa de tiro de precisão. 5 comentários que tenho aqui enrolados. E uma segunda parte em que tentarei desenvolver muito brevemente, 2 minutos, 3 minutos ou eu para cada parte destas últimas 3, chegar-me-ão. Tenho um enorme respeito e afeto por Cabo Verde. E sublinho respeito e afeto por Cabo Verde, onde fui múltiplas vezes, a última vez com o professor Jorge Braga de Macedo, onde fui conferências sobre cujos direitos escrevi, e queria aqui deixar um artigo de 90 páginas sobre o direito cabo-verdiano, que tive o gosto de ter recebido um telefonema do então diretor da Direito e Cidadania, Jorge Carlos Fonseca, a pedir-me se podia, e preciso verbas, republicá-lo, o que fez. Com uma pequena nota a dizer, este artigo foi publicado já integralmente na Temes, revista da Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa. A minha amizade por Cabo Verde é brutal, não só pelo respeito e pela honra de os ter na mesma comunidade que tenho no meu país, a comunidade lusófona, mas pela amizade que me merecem estas pessoas. Foi o então coronel, agora general, brigadeiro, António Tavares, que interrompeu as férias na minha primeira ida a Cabo Verde para passar comigo 10 horas das férias, a ensinar-me um caminho das pedras sobre a transição da justiça militar na altura da transição democrática em 1992. Fez mais do que isso. Fez um telefonema e pediu para um dos familiares de trazer as notas que ele apresentava em Cuba e na União Soviética relativamente a essa transição e disse: use, professor, use e abuse, não é plágio, é uma oferta que eu estou a dar por esta nossa conversa. Isto eu não me esqueço, nunca mais. O segundo ponto destes tiros de precisão era, dos 5 países africanos de língua oficial portuguesa, só 2. É que na altura da transição constitucional, como o professor Maranhão chama da transição democrática, que nós chamamos nas minhas aulas aos meus alunos, que então tanto falei na minha primeira ida em Cabo Verde com o então Presidente Mascarenhas Monteiro, bem-aja, Sr. Presidente, que pôs um carro e uma historiadora, uma senhora de 60 anos, que sabia imenso de Cabo Verde, à minha disposição durante os 15 dias em que eu lá tive como equipe de cabo-verdianos. Só em 2 dos 5 países africanos lusófonos é que a transição constitucional, a transição democrática, soltou uma mudança do partido efetivamente no poder. Está aqui o Dr. Carlos Veiga para demonstrá-lo. Foram os únicos em que isto aconteceu. Viva Cabo Verde. Terceiro ponto, no princípio do milénio, no nosso século XXI, no princípio da primeira década do ano 2000, Cabo Verde saiu nas Nações Unidas do rol de país em vias de desenvolvimento e passou a país desenvolvido.
saíram imediatamente, primeiro a cooperação suíça, depois a norte-americana, etc., desinvestiram de Cabo Verde, que naturalmente caiu imediatamente para países em via de desenvolvimento, por efeito da saída dessas ajudas públicas ao desenvolvimento. O que serviu, e eu tive com vários governantes cabo-verdianos conversas sobre isto ao longo dos anos, como um extraordinário mecanismo de racionalização em Cabo Verde, que Cabo Verde soube aprender e nós, em Portugal, não. Eu queria sublinhar este ponto, porque este prende-se com o seguinte: este ponto foi sublinhado pela Hillary Clinton há 1 ano e meio, numa visita a Cabo Verde, em que disse que Cabo Verde é um exemplo para a África toda. E queria sublinhar mais do que isto, o quarto ponto, o penúltimo destes iniciais. Em 2011, são os últimos dados, Cabo Verde, nos indicadores internacionais, tem um índice de corrupção abaixo do de Portugal. Vocês ultrapassaram-nos, honra seja feita. Não fomos nós que caímos, o nosso não aumentou. O vosso é que melhorou, o vosso estatuto. Isto para mim é um motivo de orgulho. Paradoxalmente, é o orgulho de um irmão que vê, imagino para vocês, é o orgulho de um irmão que vê outro irmão ultrapassado. E que fica com isso contente porque diz: eu agora já sei as boas práticas, mas onde é que posso ir aprendê-las? Quinto e último ponto, é um ponto que aqui já foi feito e que eu queria repetir. Aproveitei e consegui metê-lo aqui assim num espaçozinho. A professora Teresa Ruiz deu-me um papel e eu tive que pedir um papel emprestado ao professor cabo-verdiano, que me encontrou uma folha A4 de linhas. O Arthur C. Clarke escreveu, com muita graça, Deus o tenha, que inadequado que é chamarmos Terra ao nosso planeta, quando ele é, sobretudo, oceano. Essa, lá tu m'as épaté. Eu não sei só inglês. Queria então passar aos 3 pontos de substância. É com grande alegria, devo dizer, que me revejo numa série de comentários que aqui foram feitos, não pelos portugueses que já falaram, mas pelo Susana e pelo representante, o Sr. Embaixador de Cabo Verde. Os 3 pontos dizem respeito, um ao semipresidencialismo, outro à alternância democrática, em terceiro e último ao Tribunal Constitucional de Cabo Verde e ao recurso de amparo. Mas pelo primeiro, o semipresidencialismo. O semipresidencialismo, diga-se que disser, o Maurice Duverger tenha escrito o que quis escrever no Le Chèque au Roi, que foi tão mal traduzido como checkmate, não era o checkmate que estava em causa. Não é, em boa verdade, um terço ingênuos. É uma segunda geração. Para baixo do parlamentarismo e do presidencialismo, há uma segunda geração de sistemas de governo em que se coloca, se localiza o semipresidencialismo. A eficácia do semipresidencialismo é, em alguns casos, maior do que noutra, não é dizer muito. Basta olhar para os países lusófonos, 7, todos menos o Brasil, que começaram a ser semipresidencialistas, estão a incluir Portugal e Timor-Leste, para ver que, em alguns casos, manteve-se, noutros não. Aqueles em que não se manteve, Angola, a questão de 2010, tornou um regime presidencial. Eu peço que alguém me diga o nome do primeiro-ministro de Moçambique. É tão pouco semipresidencialista que nós chamamos o nome do presidente, mas aposto do primeiro-ministro. Menos sabem. E a Guiné-Bissau, na situação em que a Guiné-Bissau está. Naqueles sítios, por outras palavras, onde, naqueles estados, naqueles países, naqueles territórios e populações, onde há diferentes político-ideológicos muito grandes, ou etnolinguísticos muito grandes, uma partilha do poder, que é o que politicamente soletra o semipresidencialismo, é mais difícil de se aplicar. Cabo Verde é o exemplo de um lugar onde o semipresidencialismo se manteve. Se os cabo-verdianos o querem alterar ou não, parece que na diáspora certamente o querem, como aqui foi enunciado. Quanto à alternância democrática, já que fiz referência, e queria dizer, parece-me que a alternância democrática a nível das legislativas, por um lado, a nível das autárquicas, pelo outro, é, em Cabo Verde, um óbvio sinal de maturidade político-democrática.
o que me alegra, devo dizer. Quanto ao Tribunal Constitucional, com jurisdição constitucional autónoma, dá de certo este facto, um sinal importante. É de uma família diferente dos outros tribunais constitucionais, não é tributário dos austríacos, do Tribunal Constitucional kelseniano clássico, não é muito diferente do Conselho Constitucional dos franceses, é muito diferente do que deixou o envio levado a cabo pelo Supreme Court norte-americano. Aqui é baseado numa coisa mais pequenina, de baixo para cima, que de alguma maneira se dirige, isto já foi aqui feita alusão, sobre o recurso de amparo, li com grande atenção quando da criação dele formal, o artigo que incluí numa disciplina que eu criei, primeira página em Portugal de Direitos Africanos, na Faculdade de Direito da Universidade Nova, que tem sido regente desde o 8º ano seguido, introduzir direitos africanos, é pasmoso, havia direito colonial e não havia direitos africanos, é extraordinário. Incluí nessa bibliografia o artigo do meu colega amigo Nuno Pissarra sobre isso, que ele leu em Cabo Verde. É que eu pedi ao Nuno, vais-me dar esse artigo, porque eu vou querer publicar. O que fiz. Eu devo dizer que, quanto à essência de um Tribunal Constitucional em Cabo Verde, acho magnífico. O meu pai foi o primeiro presidente do Tribunal Constitucional em Portugal. Gosto imenso da ideia de justiça constitucional e do controle de constitucionalidade. Não gosto nada, e escrevi sobre isso um livro sobre os litígios constitucionais em São Tomé e Príncipe, e depois 2 artigos sobre o controle de constitucionalidade em São Tomé e Príncipe. O controle de constitucionalidade era feito pelo Parlamento, que era absolutamente extraordinário, porque quem produzia as leis depois controlava a constitucionalidade delas. Se há aqui um conflito de interesses, não terá passado despercebido. O professor Jorge Miranda teve com o meu pai à frente, no primeiro grupo que foi a Cabo Verde, logo que houve um primeiro litígio constitucional para tentar dirimi-lo. Não foi um parecer, não são tomenses, era uma opinião, mas não era uma opinião jurídica, porque era uma opinião externa. O que é facto é que foi acatada da segunda vez, já ninguém quis, já houve menos gente a querer ir, foi uma segunda equipe, a terceira vez foi o professor Marcelo Rebelo de Sousa, que ao telefone deu uma opinião que foi respeitada. O meu ponto é o seguinte, e este é um ponto que me parece de grande importância, olhando para as experiências de São Tomé e Príncipe, olhando para as experiências de Portugal. Num certos momentos da história norte-americana e do controle de constitucionalidade na história norte-americana, o que eu temo é que o Tribunal Constitucional se venha a transformar numa arma política de arremesso dos partidos uns contra os outros. Dizia-me o professor Miguel Trovoada, o presidente Miguel Trovoada, enquanto presidente de São Tomé e Príncipe, no Palácio Presidencial, 4 ou 5 horas depois temos começado uma conversa, sabes, professor, nós aqui temos um problema em São Tomé e Príncipe, que é que, ao contrário de Angola, de Moçambique, ou da Guiné-Bissau, ou da maioria dos países africanos, nós cá não temos tribos para politizar, mas temos, infelizmente, partidos para tribalizar. E ele tinha razão. Fica a alusão. Queria acabar dizer que peço que ninguém tome estes comentários sobre um país que não é meu, mas que respeito e que admiro tanto, e em que me revejo tanto, e no qual acho que Portugal tanto pode aprender neste momento de crise. Qualquer crítica, nem aos partidos políticos, nem à Constituição, nem ao Tribunal Constitucional, nem ao semipresidencialismo, não é sem causa, era completamente descabido fazê-lo. Considero essenciais os partidos, considero essencial um Tribunal Constitucional para uma democracia plena e madura e, como disse, considero a democracia o melhor regime possível dos conhecidos. Se alguém descobrir o melhor, mude ideias imediatamente. Mas haverá mão de obra suficiente em Cabo Verde. Cá estou para torcer por Cabo Verde, o meu querido Cabo Verde. Muito obrigado.